Já? Já? Saudações a todos. É com grande satisfação que damos abertura da roda de conversa da Sexta Semana Social Brasileira, um evento iniciado pela CNBB, onde discutimos questões cruciais da vida social do povo brasileiro, especialmente aqui na Diocese de Macapá, tratando sobre a realidade de Norte, Amazônia, Amapá. Estamos aqui no Anfiteatro da Universidade Federal do Amapá, um evento também, além da realização da Diocese de Macapá, em parceria com o Instituto Federal do Amapá, Grupo de Pesquisa ProEducar e a realização também das pastorais sociais da Diocese de Macapá. Estamos aqui com o convidado, o professor Manuel Pinto de Jesus, representante do Colegiado de Ciências Sociais aqui da Universidade Federal do Amapá, e o bispo de Macapá, Dom Pedro José Conte. Lembrando que este evento também faz referência ao Dia Mundial dos Pobres, um evento em conjunto que tratamos sobre o grande mutirão pela vida, discutindo temas principais: trabalho, terra e teto, nos eixos de discussão sobre soberania, economia, democracia. Passamos a palavra agora, inicialmente, ao coordenador das pastorais sociais, o diácono Davi Serrão. Bom dia, é um prazer estar aqui, compor essa mesa, saudar o professor Rony, e na pessoa do professor Rony saudar também a professora Márcia, a professora Sueli de Fátima, que foram três nomes muito importantes para que nós pudéssemos chegar e realizar hoje esta Semana Social aqui no Amapá. Saudar Dom Pedro Conte, que aceitou essa proposta de começarmos a refletir na nossa diocese a Semana Social Brasileira. O professor Manuel Pinto, que representa uma parceria importante, que é a Universidade Federal ou os institutos de ensino superior. A Sexta Semana Social Brasileira tem como tema ou como proposta discutir, refletir sobre teto, trabalho e terra. Para nós que somos oriundos de uma instituição religiosa e que temos na figura de Cristo o nosso baluarte mestre, o nosso orientador, ele, em suas pregações, chamava sempre atenção para o zelo com o órfão, a viúva, o estrangeiro. Poderíamos dizer que este eram elementos do que constituiu a pobreza em sua época. Hoje, quem é esse órfão? Esse órfão não é aquele, às vezes, que não tem o pai ou que perdeu o pai, mas é aquele que também não tem teto. A viúva é representada por esse inúmero contingente de pessoas sem um trabalho formal, sem um trabalho com direito a uma assistência, a um plano de saúde. E o estrangeiro é aquele que não tem terra. Não é aquele que está hoje tanto fora da sua terra, também existe este, mas é aquele que não tem o acesso a uma moradia, a um ambiente para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento. Enfim, nós da Igreja tentamos propor uma proposta, ou propomos, na verdade, que a nossa sociedade se aproxime dos ideais do que é o reino de Deus. E o reino de Deus é uma prática, é uma convivência, é uma relação saudável onde as injustiças não prevaleçam. Se talvez seja utópico pensar num mundo igual, num mundo sem injustiça, mas não é utópico, é legítimo e é missão da nossa fé lutar por um mundo menos injusto. E nessa perspectiva, a nossa diocese tem realizado, como fruto da Semana Social Brasileira, a partir da segunda semana, o Grito dos Excluídos.
sendo a única ação até agora que nós temos realizado. E o Grito dos Excluídos tem sido feito a cada ano, mas as temáticas da Semana Social, elas não têm sido discutidas. E a partir deste ano, a partir deste evento, nós estamos começando aqui na Amapá a trazer. Daí a importância desse momento, que é o momento de nós refletirmos, à luz da palavra do Senhor, alguns desafios sociais. É importante também lembrarmos que o Papa Bento XVI nos alertava que se uma ave tiver uma asa só, ela não conseguirá planear, não conseguirá desenvolver seus voos. Nós precisamos de acreditar em Deus, nós precisamos da espiritualidade, mas nós também precisamos da ciência. Uma complementa a outra. Ciência sem bom senso, ciência sem uma justiça social, é uma ciência muito maquiavélica. Pode nos levar a enormes prejuízos. E uma fé sem critérios científicos também pode ser uma fé que nos leve para caminhos não muito saudáveis. Portanto, precisamos do equilíbrio. E estar em uma universidade, buscar parcerias da academia, que é o local de produção de conhecimento, não só de formação e de extensão, mas principalmente que realizam a pesquisa, é essencial para que nós possamos buscar uma sociedade mais justa ou, pelo menos, menos injusta, em que as pessoas possam tomar consciência que são sujeitos de ação social. Nós, como os cristãos, temos um papel social e esse papel nos leva a ações como essa, de buscar parceria para enfrentarmos os grandes desafios da nossa contemporaneidade. E vivemos em pleno século XXI, mas nós não conseguimos radicalizar a pobreza. O Brasil voltou ao mapa da fome. Então, significa que nós temos conhecimento e que muitas vezes esse conhecimento não consegue se alargar, sair dos muros da universidade. Que a nossa fé em Jesus Cristo possa sair dos nossos templos e chegar a toda a sociedade, e que os conhecimentos que as universidades produzam possam também sair dos seus muros e chegar como benefício a toda a sociedade. Obrigado, diácono Davi Serrão. Passamos agora a fala inicial também ao Dom Pedro José Conte, bispo diocesano de Macapá. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer este momento, não só porque com certeza será de aprofundamento, de estudo, de partilha, mas porque nos permite de fazer algo que o Papa Francisco, inclusive, cobra bastante. E explico, estamos no caminho, nestes anos, que como Igreja Católica chamamos de sinodalidade. Queremos caminhar juntos, mas não é caminhar juntos só com os católicos, os que vêm na igreja, porque tem muitas pessoas também, digamos, fora, entre aspas, da igreja, que olham para a igreja. Por isso, a proposta do Papa Francisco, dos questionários que nos foram enviados, dos documentos sobre a sinodalidade e o aprofundamento deste tema, que dará depois, como meta terá um sínodo da igreja toda, é escutar pessoas que não diretamente fazem parte da igreja católica. Por isso é importante, às vezes nós discutimos, refletimos, debatemos, mas sempre entre nós, que é bom, óbvio, mas o convite é também perguntar a outros, e o que é que pensa da Igreja Católica? Como é que vê a Igreja Católica? E, com certeza, uma das vozes mais importantes que a Igreja Católica deve escutar são os pobres.
E também as organizações sociais populares. Papa Francisco já fez reuniões com movimentos populares, justamente para escutar não só o que pensa da igreja, mas também o que gostaria que a igreja fizesse, que depois, afinal, significa gostaria que os cristãos católicos fizessem. Por isso agradeço por este momento, porque para nós, claro, eu depois também vou falar um pouquinho, mas em primeiro lugar é de escuta. O que é que está acontecendo? Porque os gritos do pobre, também as cobranças, podemos dizer, mas também os sonhos, os projetos, isso é muito importante. Nos estimula a olhar o futuro e é um passo também para caminhar juntos, com todas as pessoas de boa vontade que têm um grande projeto de humanidade, de humanização, podemos até dizer, deste mundo, desta sociedade. Por isso, muito obrigado por este momento. E agora o senhor que vai começar. Mas eu deixo a palavra com o mediador aqui. Obrigado, Dom Pedro. Agora vamos, propriamente dito, ao momento, né, da roda de conversa, com as falas principais da roda de conversa. Temos o convidado aqui conosco e, claro, na casa dele também, aqui na Universidade Federal do Amapá, que é o professor Manuel de Jesus de Souza Pinto, que vai tratar sobre a temática trabalho. O professor Manuel Pinto possui doutorado pelo Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, o NAIA, UFPA, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido. Realizou pós-doutorado no exterior, na CAPES, CNRS, na Guiana Francesa. É professor no curso de Ciências Sociais, vinculado ao Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Amapá. Trabalha como pesquisador nas áreas de Sociologia do Trabalho, Sociologia das Migrações, Sociologia dos Movimentos Sociais, Teoria Sociológica, Sociedade e Tecnologia, dentre outros. Temos a honra de tê-lo aqui, né, para contribuir, somar e trazer essas reflexões tão importantes, né, para todos nós. Professor Manuel, por favor, com a palavra. Alô? Bom dia a todos e a todas. E aqui eu saúdo o referendo Bispo de Macapá, Dom Pedro Conte, e todas as autoridades eclesiásticas já aqui presentes, o diácono Davi Serrão, né, pela excelente, né, introdução que fez ao tema. Eu queria agradecer a Diocese de Macapá pelo convite e não poderia personalizar em relação ao meu amigo Rony, né, professor Rony Franklin, que me fez o convite pessoalmente. E aqui na universidade a gente tem até o compromisso realmente de, no momento desse de reflexão, a gente não pode dizer não. Agradecer o convite para participar da 6ª Semana Social Brasileira e refletir alguns temas, como, por exemplo, o Dia Mundial dos Pobres, que eu acho que será, né, feita uma reflexão pela Igreja Católica no dia 13 de novembro de 2022. E sobre a temática do evento, realmente foi uma bela escolha. Se colocou subtemas aí nessa sexta como trabalho, teto, terra. E quem pensou assim nessas temáticas todas juntas, né, está de parabéns. E temas, como disse o Rony, tão caros à sociedade brasileira, amazônica, nortista e amapaense. Então, é um momento de reflexão. Eu tenho 2 formações universitárias, assim, filosofia e sociologia. Mas, assim, hoje parece que eu vou usar mais meu lado filósofo. Serão mais, assim, até inquietações, perguntas do que respostas, porque nós vivemos um momento, assim, de exceção, realmente, não só na sociedade brasileira, quanto na sociedade mundial. Algumas agendas que nós considerávamos consolidadas, a gente percebe que não estão. Quando a gente olha para a Europa, para
né, para a América do Norte, para a América Latina, Caribe, América do Sul, a gente vê problemas de retornarem que a gente pensava que já estavam, né, resolvidos. Então, e outra reflexão inicial que eu queria fazer, assim, só para, eu acho que é importante, é que a pobreza, além de atingir pessoas, né, indivíduos, famílias, ela também atinge nações, países, estados, regiões, bairros. E isso é interessante, a gente vê de uma forma sistêmica a questão da pobreza, porque eu acho que fica melhor para a gente refletir e analisar. Eu fiz realmente um roteiro, como a gente trabalha sempre aqui na universidade, meio acadêmico, mas provavelmente eu não vou segui-lo, porque, né, a gente acaba incorporando, intercalando outras temáticas mais contemporâneas, mais atuais. Mas a ideia realmente não é nem também discutir só o trabalho, mas pensar essa questão mesmo desse mundo moderno, de como a gente pode compreender essas transformações, a evolução da sociedade e um retorno, como a gente até às vezes discute academicamente, né, um questionamento sobre esse estado civilizatório que a gente pensou que estava dado e a gente acaba, né, percebendo que não está. Por escolha assim, até metodológica, não é minha intenção discutir o mundo antigo, né, as nossas civilizações primeiras, mas pensar um pouco esse mundo moderno, esse mundo contemporâneo. E aí, né, tem uma palavra muito importante que eu acho que qualquer um que queira assim, alçar voo para compreender esse mundo, a gente não pode deixar de ter, que é a palavra chamada modernidade. O que foi o projeto moderno? O que a gente entende por modernidade? Eu, como professor, geralmente a primeira aula que eu trabalho é essa discussão, né, para que a gente possa compreender esse mundo moderno numa perspectiva de transformação. Algo aconteceu nesse mundo que não tinha acontecido antes. E aí a gente vai para o livro de história e vê tantos fatos históricos agrupados como Renascimento, Iluminismo, Revolução Científica, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Isso tudo somado, a gente pode dizer que é essa ideia de modernidade. E se o aluno não compreender esse detalhe, ele tem muita dificuldade para compreender, assim, até para fazer um curso como Ciências Sociais, que exige esse comportamento crítico diante desses fatos históricos, né? E a modernidade, ela teve um projeto, ela teve uma execução e ela teve resultados, né? E tem um autor muito conhecido academicamente, filosoficamente, chamado Immanuel Kant, que, ao meu ver, foi o pensador que melhor sintetizou esse projeto de modernidade. Ele dizia, né, que o homem moderno não atingiu a maioridade, o culpado era ele mesmo, né? Um importante filósofo. E ele propõe, nesse artigo que ele escreveu, um artigo muito conhecido, que o homem moderno jogasse as muletas no chão e andasse com as suas próprias pernas. É uma metáfora, obviamente, ele está tentando dizer que o homem moderno tem que usar a razão, né? Naquele momento, né, era algo assim muito desejável, que ele pensasse por si, não deixasse ninguém pensar por ele. Então, esse projeto moderno, ele pode ser sintetizado nessa ideia de racionalidade, né? De racionalidade. E, depois de projeto, a modernidade ela foi consolidada. E aí a gente pode, né, até se lembrando um pouco aí dos nossos conhecimentos, os ganhos que nós tivemos nessa modernidade. E ganhos principalmente técnicos, né? Que a gente diz, abre aspas, o ganho em relação ao progresso. Mas que progresso foi esse? Qual a qualidade desse progresso? Esse progresso atingiu a todos ou foi só para uma minoria, né? Então, de uma certa forma, os resultados dessa modernidade, elas foram interessantes, foram bem bacanas, mas por uma perspectiva,
de crescimento econômico, de riqueza de algumas nações, de avanço técnico, avanço da ciência. Mas, por outro lado, essa modernidade não atingiu seus objetivos, que foi justamente essa parte ética da modernidade, né? Essa parte da solidariedade da modernidade. E o que, né, no dizer de alguns filósofos, iria salvar esse mundo moderno, que seria a ciência acaba sendo utilizada até para fazer guerras, né, escravizar, e é instrumento de poder. Então, o balanço é mais ou menos esse. Essas duas pontas da modernidade, elas não se conectaram. Se pelo lado técnico, científico, ela foi um sucesso, pelo lado ético, da solidariedade, do avanço humano. Por quê? Porque as guerras continuaram, a fome continuou, a pobreza até aumentou. Então, alguma coisa faltou. E, já que a gente está falando de autores, tem uma ideia de modernidade muito forte, que a gente utiliza muito até agora na sociedade brasileira, quando a gente vê alguns fenômenos, que é esse processo civilizatório, né? Então, a modernidade tinha como pauta também uma mudança nos costumes, né? Uma mudança nos costumes. Até então, o ser humano não era tão dócil assim, tão educado assim, precisava, né, de umas certas regras. E aí tem um autor chamado Norbert Elias, ele escreveu um livro, que é o Processo Civilizador, que ele demonstra como esses costumes foram amainados, como esses costumes foram treinados. E aí a gente entra com tudo isso que eu falei, mas também com mudança nos costumes. E talvez esse ideal de processo civilizatório é um valor, né, como a democracia e outros que irão se juntar depois, muito importante para a nossa civilização, né? E como eu falei, assim, a conta é só a gente tentar ver os ganhos, né, que nós tivemos, e quando a gente percebe, quando algumas ciências percebem que a modernidade não tinha, né, se completado, ela ficou pela metade. E a gente tem uma série de autores, e aqui na universidade, não só aqui, mas em todas as universidades, dependendo da área, alguns autores importantes questionam, e como fazer para reconectar essa modernidade? Que alguns autores chamam de pós-modernidade. Então, autores como Habermas, Adorno e tantos outros, muito importantes, sempre refletiram sobre isso, né? Para o bem ou para o mal, né, na verdade, somos herdeiros desse mundo moderno. Somos herdeiros, né? Somos herdeiros do Estado moderno, do Iluminismo, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial e do capitalismo, né? Somos herdeiros. Nesse momento, em 2022, né, a gente poderia até fazer um balanço aqui. E as conquistas, e a gente poderia dizer assim, as conquistas desse progresso, elas estão quase no mesmo nível dos fracassos que nós tivemos enquanto civilização. Quem já teve Nagasaki e Hiroshima? Quem já teve o Holocausto? Quem tem guerra da Ucrânia? Quem tem fome na África há décadas e décadas? O que comemorar? O que comemorar, né? Então, assim, é uma temática onde a gente faz esse cálculo, tenta fazer esse cálculo que se realmente, né, valeu tudo isso, né? E a gente percebe que atualmente nós estamos entrando no novo ciclo até que a gente desconhece. É como se a sociedade voltasse às cegas novamente, né? Ficasse tudo escuro novamente. Aquele ideal de modernidade, de processo civilizatório, praticamente, né, se desmanchou, né? E a gente viu muita discussão sobre essa pós-modernidade líquida que alguns autores falam, como Zygmunt Bauman, mas já não faz mais sentido se ancorar, né, nessas teorias, porque a coisa mudou radicalmente. É na França a direita quase vencendo, é no Brasil que tivemos que passar por esse sufoco imenso, um estresse imenso. A Itália, verdade. Estados Unidos, e assim sucessivamente.
as instituições estão estressadas, né? A gente não sabe muito bem, né? A universidade é um ponto aqui, né, de conflito muito grande. Então, a pobreza e o pobre não é uma invenção do capitalismo, mas o capitalismo deu contornos muito específicos a essa pobreza que a gente tem hoje. E é muito mais fácil a gente identificar, né, os pobres, até tentar responder por que existe a pobreza. A gente da sociologia é treinado para isso, a gente vai nas teorias, mas o que é pobreza? Né? Conceitual não é tão fácil, não é tão fácil. Né? E quem tenta explicar a pobreza, né, toma às vezes, né, estudiosos, né, toma como dois parâmetros, duas abordagens a pobreza. Uma é a pobreza absoluta, né? A pobreza absoluta é até mais fácil de ser identificada. É aquela pobreza que tem essa relação de subsistência. Se eu não tenho alimento, se eu não tenho teto, se eu não tenho o que comer, eu sou pobre. E ponto final. E essa noção de pobreza absoluta, ela é até levada aos extremos e que esse padrão pode ser até meio internacionalizado. A constituição biológica do homem praticamente é só um, independentemente de onde ele vive, de onde ele mora. Se eu não tenho isso, né? Então essa carência de alimento, carência de abrigo e carência de alimentação é um indicador talvez mais pesado, né, do que seja assim a pobreza. E uma outra abordagem, uma outra análise que é feita é a pobreza relativa, né? Essa pobreza relativa, ela é muito complexa até de se falar, mas ela tem a ver com o padrão de vida das pessoas. E isso é muito flexível, muito fluido também. Na Europa, né, eu estava lendo, né, um autor muito importante, ele diz que na Europa quem não tem um aquecedor, né, quem não tem um vaso sanitário, quem não come frutas frescas, é uma pessoa pobre. Né? O nosso conceito de pobreza no Brasil, para fazer uma reflexão aqui com essa pobreza relativa, é muito diferente. Aqui a gente nem está buscando muito isso, a gente está, né, querendo viver, né, ainda. Então, e quando a gente parte, né, já é complexo falar o que é pobreza, e quando a gente parte para explicar a pobreza, aí a gente tem uma surpresa até maior. Né? Às vezes, e tem uma linha de explicação da pobreza que coloca a culpa nos pobres. Eles mesmos estão culpados, né, da sua pobreza. São pessoas que não têm aptidões, são pessoas que não se prosperaram na vida por falta de disciplina. Isso está cheio, esse discurso. É um discurso realmente quase oficial. Você é pobre porque você quer. E por aí vai. Então, essa pobreza, quando é explicada, ela tem assim um caráter mais maléfico ainda, que coloca nas vítimas a culpa. Coloca nas vítimas a culpa. E tem também a pobreza que é explicada pelo sistema. Essa aí até a gente diz que é muito mais fácil até a gente, né, compreender. Né? É o sistema que não consegue suportar. Só para falar assim, uma observação, e a história é muito engraçada. Né? Hoje a Grã-Bretanha, a Inglaterra, está passando por uma crise tão grande. E o Chile também. Por coincidência, foram os dois países que saíram na frente do neoliberalismo. A Inglaterra na Europa e Chile aqui na América do Sul. Foram os países que saíram na frente do neoliberalismo, tiveram um momento de grande prosperidade econômica, privatizaram tudo, e hoje são os países que, né, os primeiros que parece que se cansaram, né, do sistema. E a gente não sabe muito o que vai acontecer. Né? A Inglaterra está, né, numa crise realmente estrutural. A Rede Pensar, né, que é uma instituição que faz a contagem dos pobres na sociedade aqui brasileira, diz que nós temos 33,1 milhões de pessoas no Brasil que não têm o que comer. Isso dá 15,5% da nossa população. Gente, é muita gente. É muita gente. Né? 33,1 milhões de pessoas no Brasil que não têm o que comer. Eu tive fazendo uma conta assim rápida. O nosso cadastro único aqui no Brasil tem 25 milhões de famílias cadastradas. Não são pessoas unitárias, são famílias.
O Auxílio Brasil, ele chega somente a quase 13 milhões de famílias, né? Então, a gente fazendo uma conta rápida, 12 milhões, né, de famílias estão invisíveis. A gente não sabe onde estão, né? Então, já tem um déficit aí entre os pobres do Brasil e quem ganha o mínimo do mínimo para sobreviver, né? Só para dar uma ideia, em geral, o auxílio hoje, né, pago no Auxílio Brasil é de R$ 609,65. E, assim, já finalizando, para depois a gente discutir outras abordagens, o problema da pobreza também, e aí eu acho que é um problema coletivo, é o risco à indiferença. É o risco à indiferença, à solidariedade. É como se a gente que, digamos assim, não vê esse fenômeno, a gente tenha dia, depende do nosso humor para ajudar, depende se eu estou bem para ajudar, depende se eu estou feliz, aí eu abro a janela do meu carro e ajudo alguém. Então, assim, essa indiferença talvez é um ponto que a gente precisa repensar e criar essa solidariedade, algo permanente, algo que possa até transformar um pouco de cultura e ajudar o próximo. Em relação a outros aspectos, a gente vai deixar, viu, Rony, para a gente ir para o debate, mas eu queria fazer essas reflexões iniciais, elas foram assim, bem simples, mas foi o que eu pensei para a gente, né, entrar no tema sem a gente, né, discutir essas questões tangencialmente. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Manuel Pinto. Realmente, são muitas questões em cadeia, né, muitas questões interconectadas que lidam, né, que tangenciam essa temática sobre o trabalho. Agora vamos dar a palavra à nossa segunda fala da nossa roda de conversa de hoje, falando especialmente sobre a temática do Dia Mundial dos Pobres. Dom Pedro José Conte estudou filosofia e teologia e pós-graduou-se na Itália. Chegou ao Brasil em 1983 como missionário para trabalhar na Diocese de Bragança, no estado do Pará. Foi pároco de Paragominas, no Pará, e em 1996 foi sagrado bispo da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, no sul do Pará. E em 2005 foi transferido para o Amapá, onde atualmente exerce o bispado na Diocese de Macapá. Dom Pedro José Conte, com a palavra. Obrigado, professor Manuel também, que já introduziu a questão dos pobres. Este sistema fez tantas conquistas na tecnologia, na ciência, porém, não erradicou a pobreza. E é por isso que o Papa Francisco, desde 2017, também lançou este Dia Mundial dos Pobres. Eu vou fazer um pouco a memória e colocar alguns tópicos que eu acho bem interessantes das mensagens que o Papa Francisco nos oferece todo ano. Eu espero que falar do Papa Francisco não é para falar e fazer propaganda da Igreja Católica, não é isso. É que hoje, mundialmente, o Papa Francisco é considerado um líder, ou seja, não porque tenha poder econômico ou de armas, como outros países, outras potências, a Igreja não tem nada a ver com isso, mas é um líder mundial porque tem coragem, digamos, de falar. E precisa falar, às vezes, diferente. Chamar a atenção sobre situações que, de outra forma, passariam despercebidas. É claro que o Papa não inventa as coisas, se baseia na estatística, na sociologia, na experiência, mas é uma pessoa que dialoga também. Vai visitar os países, inclusive os países
não de maioria católica, por exemplo, cristã. E isso é muito interessante e importante. Vai onde tem pessoas que vivem, lutam e que buscam também esta busca de algo novo. Resumindo, portanto, vou lembrar só os lemas, as frases, que foram todas frases bíblicas, dos títulos das mensagens do Papa Francisco. Primeiro foi no 2017, como eu disse, porque ele lançou como 33º domingo do tempo comum, sempre o Dia Mundial dos Pobres. Por isso será no próximo domingo, e é uma escolha estratégica também, porque o domingo seguinte para a Igreja Católica é a festa de Cristo Rei. Por isso, depois vou explicar um pouquinho também esta intuição bem interessante. Mas o primeiro tema foi: meus filhos, não amem com palavras, mas com obras. Uma frase de primeira carta de João. Segunda jornada, este pobre clama e o Senhor o escuta, que é um salmo. Terceira jornada, a esperança dos pobres jamais se frustrará. Quarta semana, Dia Mundial dos Pobres, estende a tua mão ao pobre. Quinta semana, sempre tereis pobres entre vós. E a sexta semana, sexto Dia Mundial dos Pobres, Jesus Cristo se fez pobre para nós. Acredito que o Papa Francisco quis isso para ser uma voz para os pobres. Vamos ver o que é que, principalmente, ele quer nos ajudar a entender. E começo com a primeira mensagem, que foi aquela que lançou o Dia Mundial dos Pobres. Primeira questão é justamente aquela que o professor Manuel também colocou. O que é a pobreza? Mas o Papa Francisco não fica discutindo o que é a pobreza. A primeira consideração é os pobres. Ou seja, às vezes nós fazemos a teoria, justamente, claro que tem que fazer também, da pobreza. Mas o que preocupa o Papa, e deveria preocupar nós também, são os pobres. Ou seja, qual é o rosto dos pobres hoje? E desde a primeira mensagem, ele faz uma lista. Inúmeros rostos marcados pelos sofrimentos. Vou ler rapidamente, porque esta é a primeira consideração fundamental. Ou seja, o pobre está com fome. É uma pessoa real, é uma pessoa física que está aí à nossa frente, e nós não podemos discutir. Ou seja, podemos fazer todas as teorias deste mundo, mas no final a fome dele se resolve resolvendo a questão, a situação dele. Por exemplo, ele faz uma lista, é a primeira mensagem, por isso depois, ao longo dos anos, vieram outros pobres também. Inclusive, vamos ver, porque na última mensagem vai falar depois da pandemia, por exemplo, veio a pandemia, com o desemprego, tudo aquilo que é as consequências, as migrações já são antigas, e agora também a guerra. Mas ele faz uma lista dos sofrimentos pela marginalização, pela opressão, pela violência, pela torturas e a prisão, pela guerra, pela privação da liberdade e da dignidade, pela ignorância e pelo analfabetismo, pela emergência sanitária, pela falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e pela escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças explorados, e aqui é que o Papa já aponta algumas causas, explorados para vis interesses, ou seja, tem outros interesses que não estão preocupados com os pobres, espezinhados pela lógica perversa do poder e do dinheiro. E aí chega à conclusão, como nós todos entendemos, que os pobres existem, são concretos, são pessoas, rostos, e não são, porém, por acaso. Deve ter alguma causa. E as causas, ele diz, fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de poucos. O Papa tem coragem de falar.
É o lucro, é tudo aquilo que sempre lembramos, e da indiferença generalizada. Por isso, esta primeira consideração, são pessoas reais. Não estamos fazendo a teoria da pobreza, mas estamos procurando vê-los, enxergá-los. São pobres reais. Qual é a motivação que deu o Dia Mundial dos Pobres? Por quê? O Papa Francisco lançou em 2016 o ano da misericórdia. Ele achou por bem que o ano da misericórdia devia ter continuidade. E a primeira misericórdia é a compaixão. Tanto é verdade que quem se lembra, no cartaz era o bom samaritano, a referência, ou seja, aquela pessoa que dá atenção, se aproxima. Isso é fundamental para que tenha um pouco de conhecimento também do Evangelho, no caso de Lucas, é aquele que se aproxima, porque a pergunta era quem é o meu próximo. Ou seja, a pessoa que vê e decide, ele que decide se tornar próximo. Por isso é muito interessante que o Papa Francisco tenha colocado como compromisso da Igreja Católica. Eu digo da Igreja Católica porque ele apela também a palavras do próprio São Paulo VI, Papa antes dele, que diz que os pobres pertencem à Igreja, isso é uma palavra interessante, por direito evangélico. São nossos os pobres. Ou seja, quem é que se deve preocupar dos pobres? Não os outros, nós. Porque o Evangelho de Jesus é uma boa notícia. Para quem é a boa notícia? Quantas vezes no Evangelho se repete isso? E encontraremos no tempo de Advento, quando pergunta, João Batista manda perguntar a Jesus: és tu aquele que deve vir ou temos que esperar o outro? E Jesus responde: diga a João Batista, porque estão vendo ouvindo, os cegos enxergam, os coxos andam, os leprosos são curados. E aí daquele que se escandaliza, por quê? Porque os pobres são evangelizados. Ou seja, a igreja tem um compromisso sério, eu acredito bonito, desafiador, é claro, não só de ser voz dos pobres, isso que o Papa Francisco repete muitas vezes, dar voz aos pobres, isso nós já dissemos tantas vezes, poder tornar públicas a dificuldade, o sofrimento, as lágrimas dos pobres, o grito silencioso muitas vezes dos pobres, isso sim, mas de fato ser pessoas que se colocam a serviço dos pobres, se aproxima, ou escolhe os pobres como próximo. Isso é fundamental, para dizer, e portanto toda a mensagem do Papa Francisco é um convite também a alguma atividade real, concreta, convidar os pobres. Naquela primeira mensagem diz: convidem para o almoço, convidem para a vossa casa. Ou seja, porque o coração se abre quando nós começamos a lidar com as pessoas, não é fazer discursos, é aquele pobre aí que precisa de solidariedade. Mas tem um último ponto que eu acho fundamental, e é por isso que eu vou insistir, a cada mensagem vou procurar colocar isso, porque o Papa Francisco não só repete todas as vezes, como eu disse, a igreja tem que se interessar dos pobres, a igreja está a serviço dos pobres, ótimo, deve dar voz aos pobres, maravilha, mas a intuição, que a meu ver é extraordinária das mensagens dele, é que todas as vezes ele busca algo que os pobres têm para oferecer a nós. É isso que às vezes nós não pensamos. Os pobres não são pessoas só que podem receber, são pessoas que têm valores, experiência de vida que podem oferecer também para nós. Para mim isso é fundamental, porque nós esquecemos, ou seja, achamos que os pobres, infelizmente, num sistema que visa o lucro, a ganância, são a sobra da sociedade e um peso para a sociedade. Estão atrapalhando a sociedade, vou dizer em poucas palavras assim. E o Papa Francisco, nas suas mensagens, procura dizer que não é verdade, não. Aliás, claro que tem que fazer para os pobres, a primeira obrigação é lhes oferecer o mínimo necessário para viver. Mas não é verdade que não servem para nada.
eles têm uma mensagem para nós, claro, tendo capacidade e condição de acolher esta mensagem. Eu vou colocar isso porque meu tempo não é muito comprido, graças a Deus, mas também para não cansar, que a mensagem seriam seis, mas só cada ano tem uma proposta. Por exemplo, 2017 foi o primeiro ano, já falamos. Agora 2018, o grito, o lema daquele ano era: este pobre clama e o Senhor escuta. Ou seja, qual é o nosso compromisso? A escuta dos pobres, a escuta. Porque às vezes também nós já pensamos, o que é que nós vamos fazer para eles? Nós vamos fazer. Qual é a primeira proposta do Papa Francisco? Escuta o pobre. O que é que ele quer? Porque às vezes o que nós queremos dar é a nossa maneira de pensar, de um certo sistema, de um certo bem-estar, e talvez não é necessariamente aquilo que, porém, o pobre já está desejando e esperando. E o interessante, é claro que o Papa Francisco sempre coloca motivações bíblicas, e para motivar a colaboração dos pobres, que eu estou tentando colocar isso para todos nós, em que podem nos ajudar, lembra a primeira carta aos Coríntios, que tem um pouco de familiaridade também, quando Paulo faz a comparação com o corpo. No corpo tem membros diferentes, mas quais são os membros aos quais nós damos mais atenção? Às vezes são aqueles mais humildes, que porém são necessários para a nossa vida. Ou seja, nós temos que zelar do corpo todo. Não podemos dizer que tem partes do corpo que não servem, que não ajudam, porque quando nós desprezamos certas partes humildes, podemos dizer, é que aí percebemos que precisamos também zelar delas, senão o nosso corpo não funciona, ou as partes mais bonitas, digamos, entram em crise também. Portanto, qual é a contribuição dos pobres nesse sentido? Que coloca em crise a nossa indiferença. Dói saber que temos pobres, deve doer ver os pobres, deve atrapalhar saber que temos pobres, nos incomodar. E nós deveríamos agradecer, porque significa quebrar a nossa indiferença. Que afinal, dito em poucas palavras, quando quebra a nossa indiferença, nós nos tornamos mais humanos. É tão simples entender isso, senão nós nos fechamos no nosso egoísmo, no nosso bem-estar, no nosso comodismo, e achamos que o mundo está aí. E não é verdade, não. Por isso, quando o pobre, de certa forma, nos obriga a vê-lo, a encontrá-lo, quebra o nosso bem-estar. Quem é que agradece os pobres porque nos ajudam a sair do nosso egoísmo? Por exemplo, isso é 2018. 2019 foi a esperança dos pobres jamais se frustrará. Ou seja, qual é o convite claro, é uma citação de um salmo. Onde está a esperança dos pobres? Claro que, segundo a palavra de Deus, também está em Deus. O pobre clama e Deus escuta o seu grito. Deus escuta o grito dos pobres. Por isso o Papa diz, como é? Será que Deus escuta? Como é que Deus escuta o grito dos pobres? Quando nós escutamos o grito dos pobres. Portanto, quem é que hoje deve dar esperança aos pobres? Os cristãos, claro. O Papa faz a mensagem para os cristãos. Se um cristão católico, no nosso caso também, não sabe ser, não se torna esperança para o pobre, está fazendo o que aí? Ou seja, a obrigação, digamos, o desafio de ser nós aqueles que correspondem. O pobre grita e Deus escuta. Mas quem é que deve escutar o grito dos pobres hoje? Somos nós. Devemos nós, que não devemos, Papa Francisco fala claro, frustrar, as palavras dele, a esperança dos pobres, porque deve ser uma frustração muito grande, e tem razão.
Se um pobre diz, você que vai na igreja todo domingo, dito em poucas palavras, não faz nada, não se mexe em nada, é pior do que os outros, é cristão para quê? Olha como é interessante isso, é uma cutucada daquelas notáveis, aí é interessante. E aí qual é a contribuição dos pobres? Isso também é interessante, porque o Papa Francisco no final diz, justamente porque o pobre confia em Deus, nos obriga também a ter esperança, nos ensina a ter esperança. E eu acho que é verdade, porque se os pobres não ficam desesperados, é porque confiam em alguém. Claro que se é alguém que ajuda, óbvio, é graças a Deus, digamos, mas no final é um desejo de ser ouvidos que deve nos ajudar todos nós. E é interessante isso porque é bom perceber que a humanidade não tem a solução para tudo e vai buscar. Se nós também não alimentamos a esperança de dias melhores, de chances melhores para esta humanidade, de soluções melhores, nós continuamos a repetir os erros do passado, mudamos a roupa, vamos dizer afinal, podemos tirar os reis, os imperadores, o senhor falou, um certo sistema por aí, mas no final da história, como é que funciona este sistema que produz também a pobreza? Portanto, ser não só nós esperança para os pobres, mas aprender com os pobres a alimentar a esperança. É possível encontrar soluções, deve ser possível. Ou seja, é confiança na humanidade também, confiança na capacidade da humanidade. É bonito isso. É filósofo, é sociólogo, é economista. Se nós não acreditamos que a humanidade está perdida, pensamos isso, o pobre diz, não senhor, vamos lutar, vamos esperar. Isso acho uma boa introdução, aliás, contribuição dos pobres para nós. 2020 não é fácil não, porque foram os anos 20 e 21, foram os anos da pandemia. É por isso o Papa Francisco também colocou nas mensagens este desafio. De fato, com isso, na prática, no 2020, o tema foi estende a tua mão ao pobre, estende a tua mão. É bonito isso, prático, a tua mão. E o Papa Francisco faz muitas considerações à mão, tem uma lista maravilhosa, porque, graças a Deus, nós vivemos também no tempo da pandemia, mãos estendidas. Ele faz uma lista, é a mão do médico que ajuda, é a mão do enfermeiro que ajuda, é a mão do vizinho que partilha a comida. Nós experimentamos isso, a gente não podia sair de casa, quantas mãos foram estendidas. É bonito que o Papa Francisco reconheça isso, porque não é só coisa negativa. Claro, a experiência foi triste, nós sofremos todos, mas também apareceram muitas mais mãos estendidas. Isso que é interessante. E aí o Papa Francisco faz uma consideração óbvia para quem é cristão e acredita que são inseparáveis o quê? A oração a Deus e a solidariedade com os pobres. Ou seja, não dá para dizer eu rezo a Deus. Não, Senhor, a oração, ou o Papa diz, a oração não é uma desculpa para nos esquecer dos pobres. É o contrário. Se eu quero rezar, orar, eu tenho que me solidarizar com os pobres. E os pobres também, este foi o ensinamento que os pobres podem nos dar, de estender a mão. Muitas vezes isso é verdade. Os pobres são mais solidários, muitas vezes, que os grandes, que estão com medo de perder as suas fortunas. Mas temos que agradecer. Agradecer porque, aí vem a outra motivação, deste estender a mão. O Papa pergunta, é fácil estender as mãos? A misericórdia, a compaixão, é fácil? Não. Tem que treinar. Bonito isso. Ou nós, aos poucos, aprendemos a ser solidários e fraternos, de um dia para o outro não vamos aprender, não. É isso, a pandemia, quanto se fecharam, tanto é verdade que teve mãos estendidas, como teve também mãos fechadas. Esta é a escolha. O Papa diz, vamos ficar com as mãos nos bolsos,
que no bolso também se tem o dinheiro. Vamos ficar com a mão no bolso ou vamos abrir as mãos? Por isso, agradecer os pobres pelo exemplo de solidariedade e também porque nos obriga a treinar a misericórdia. Ou nós aprendemos a treinar, no sentido, mesmo no dia a dia, como qualquer experiência, se aprende, se conhece e se progride também na misericórdia. 2020. E já chegamos ao 2021. 2021, o tema foi interessante porque dizia: sempre tereis pobres entre vós. É uma citação de Marcos 14, capítulo 14, versículo 7. Só para lembrar esta página, quando Jesus diz isso, é naquele jantar, antes da paixão, que tem aquela mulher que quebra o vaso de perfume, ele molha os pés de Jesus com perfume, etc, etc. E Judas diz: por que este desperdício? Não podia dar aos pobres. E depois o próprio Jesus, o próprio Evangelho comenta que Judas não falou isso porque se interessava dos pobres, mas porque era mão fechada e não se interessa. É ali que Jesus diz: os pobres terão sempre os pobres, tereis pobres entre vós. Sempre. O que é? É um desafio para dizer, não podemos fazer nada, sempre teremos. É isso que quer dizer Jesus? Sempre vai ter pobres, não adianta. Não, é diferente. Ele quer dizer, naquele momento, a mulher manifestou um carinho especial, particular, podemos dizer, com Jesus, com a pessoa de Jesus. Por isso, agora precisa ser um pouco cristãos e acreditar. Ou seja, quem é a pessoa do pobre? Porque é importante a pessoa do pobre para nós cristãos? Porque é Jesus. Nós devemos lembrar que Jesus falou: estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber. Ou seja, este gesto de Jesus, que a mulher faz com Jesus antes da paixão dele, é Jesus sofredor. Ela está reconhecendo o sofrimento de Jesus, está ungindo os pés de Jesus antes da sua sepultura. Impressionante isso, é bom refletir. Ou seja, Jesus quer dizer que ele continua presente nos pobres e nos sofredores. Isso nos ensinou. Portanto, esta não é para dizer sempre os pobres, é a obrigação que nós temos, se somos cristãos, de ver Jesus presente nos pobres. E não é fácil não, porque o pobre tem muitas, às vezes não é tão bonito assim, entre aspas, quer dizer, infelizmente, ou seja, temos até medo às vezes dos pobres, fugimos dos pobres, por isso nos escondemos, porque nos espanta. Será que vai pedir? Será que vai me agredir? Às vezes nós reagimos de uma forma que não é nem cristã, às vezes até desumana, mas isso nossas limitações, por isso temos que treinar a misericórdia, senão não aprendemos. Mas é interessante isso. Portanto, qual é a contribuição dos pobres nesse sentido? Que nos obriga a reconhecer Jesus. Senão nós falamos bonito, queremos rezar muito, fazemos tanta coisa bonita, assim, até para aparecer como as igrejas e tudo mais, mas ser amigos dos pobres, que vão nos abrir as portas do céu, etc, etc. Acreditar e agradecer o pobre que nos dá a possibilidade de servir a Cristo. Olha, lavar os pés ao Cristo, lavando os pés dos pobres. Quando é que nós agradecemos isso? Não é fácil não. Último, chegamos, eu não quero abusar da paciência também, 2022, agora, que é este ano. O tema é: Jesus Cristo se fez pobre para vós. A frase é um pouco cortada, mas diz: Jesus Cristo se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Pode o pobre enriquecer? Esta outra contribuição dos pobres. Vamos ver por quê rapidamente. É uma citação da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E aí o Papa Francisco, como eu disse, lembra novas pobrezas, infelizmente.
tive aquela lista que eu li no início e não acaba, infelizmente, a lista dos pobres, porque a pandemia gerou outras pobrezas, outros desafios para a sobrevivência de milhões de pessoas, e agora o Papa diz, veio também a guerra, com todos os equilíbrios, com toda esta preocupação das superpotências por aí, interessadas no seu poder, e a humanidade, onde é que vai por isso? Com tudo isso, infelizmente, o Papa convida não ficar aí lamentando, mas arregaçar as mangas, ou seja, vamos fazer alguma coisa. Claro que o convite é sempre interessante. E qual é o desafio também neste sentido, que ele repete várias vezes? Porque sempre nós pensamos que temos que fazer algo para os pobres. E por que não podemos começar a dizer de fazer com os pobres, ou seja, junto com os pobres? Será que os pobres também não têm capacidade de nos ajudar? É aí que vem a proposta, e com isso eu concluo, que acho interessante. Qual é a contribuição? Podem os pobres nos enriquecer com a pobreza deles? Que esta é a frase do Evangelho. Jesus se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E em que o pobre pode nos enriquecer? O Papa é muito simples e claro, porque ele diz o quê? Nos ajuda com a sua pobreza, o pobre nos ajuda a buscar aquilo do qual temos verdadeiramente necessidade. Ou seja, vivemos num mundo sempre insatisfeitos, porque, claro, nós olhamos quem tem, e aí achamos que poderíamos ter, aí vem o consumo, e vem a insatisfação também, porque nunca ficamos satisfeitos, sempre queremos mais, e sempre queremos mesmo poder mais. Cada um tem sonhos de grandeza por aí, e fica ansioso. Hoje a crise é esta aí. Fica insatisfeito, fica ansioso. Ele chama esta como armadilhas da inquietação e da superficialidade. Os pobres que se satisfazem por necessidade com o mínimo necessário, é isso que é interessante aprender. Porque às vezes, como é que sobrevive uma família com um salário mínimo? Por exemplo, uma pessoa, é evidente que deve cortar muitas das coisas que parece que são indispensáveis, absolutamente necessárias. Não é verdade. Os pobres talvez nos ajudam, nos ensinam a viver com menos, aquela que o Papa Francisco também chama de sobriedade feliz. Quer dizer, a capacidade de viver com menos preocupações e também superficialmente, porque às vezes buscamos bens que não são tão indispensáveis. Qual é o bem do qual nós deveríamos mais desejar? Qual é o bem que nós deveríamos procurar mais? O amor verdadeiro e gratuito, diz o Papa. Isso é interessante. Se os pobres nos ajudam a fazer uma experiência de doação, de serviço, de fraternidade, de solidariedade, estão contribuindo sim com uma sociedade mais justa e mais fraterna. Por isso, eu acho interessante que com as suas mensagens, o Papa Francisco não somente dá uma sacudida, graças a Deus, na consciência dos cristãos, que às vezes estão aí meio adormecidos ou indiferentes, mas também nos diz, aprenda com os pobres. O grito deles é o grito do Senhor, na cruz também, é o grito do sofredor que pede ajuda e nos convida, obriga a nos aproximar e aprender a viver, quem sabe, com menos bens, com menos riquezas, mas mais partilhadas e mais fraternas. O senhor falou do consumo, que às vezes é difícil renunciar. Sociedade do bem-estar, e o Papa vive lá na Europa, vamos dizer, mas sabe o que acontece no mundo, é claro. Por exemplo, não é fácil para quem está bem acostumados a pensar que terá menos bens à disposição. Mas se ganhamos mais fraternidade, ganhamos a paz no mundo e ganhamos a esperança dos pobres, graças a Deus. É um dom que recebemos deles também. É um dom que o Senhor nos dá com os pobres presentes na nossa vida, na história, para nos ajudá-los
e eles também nos ajudar a ser mais humanos e fraternos. Obrigado. Obrigado, Dom Pedro, pela fala também tão enriquecedora, de uma aprendizagem tão importante nesta manhã, né? Tratar sobre os temas de trabalho e pobreza estão intimamente relacionados e interligados. E vamos dar agora o segmento nessa roda de conversa com as indagações, questões, contribuições também. Se você tiver alguma questão para fazer, pode trazer aqui à mesa para mim. Então, começando aqui com o professor Manuel Pinto, que trouxe reflexões importantes, desde o projeto da modernidade, né, de um Estado civilizatório, como uma ideia, né, que teve o seu projeto em si, o seu tempo de execução e também os seus resultados, né, trazendo aí algumas reflexões desses resultados, os seus impactos para a história e hoje, contemporaneamente, nas nossas realidades globais, né? E eu inicio com uma pergunta ao professor Manuel Pinto, diante desse projeto civilizatório da modernidade, que buscou desenvolver uma ideia de progresso, né, através da ciência, da técnica, das produções de inventos. Quais as reflexões que você traz para nós sobre esse projeto da modernidade e seus impactos na Amazônia, né? Esses impactos foram correspondentes a esse projeto civilizatório? Os resultados desses impactos hoje, como é que é o seu olhar, a sua observação e possíveis perspectivas disso hoje, né? Você trouxe uma reflexão tão importante para a gente, que esbarra nessas questões da ética, né? Do nosso comportamento, das nossas atitudes, que esbarra também como uma atitude política, né? De decisão do que fazer com esse conhecimento, o que fazer com esse poderio que a ciência nos dá. E se você puder contribuir nessa questão dessa reflexão dos impactos desse projeto da modernidade na Amazônia. Alô? Obrigado, Rony, pela pergunta. Realmente é uma reflexão assim, de longo alcance quando a gente fala sobre a Amazônia, o norte do Brasil. Regiões tão desiguais, né, regionalmente, que é uma marca registrada na sociedade brasileira. Eu só queria fazer uma pequena observação, né? Eu estive aqui anotando tudo que o Dom Pedro falou. Realmente, essa sua interpretação na fala do Papa, viu, Dom Pedro, foi muito interessante. Eu anotei vários aspectos aqui. Solidariedade feliz. Vivemos num mundo sempre insatisfeito, né? E essa ideia de achar que a gente só pode oferecer aos pobres, realmente é algo meio consolidado, mas talvez não seja bem assim. A gente possa receber e recebe, eu acho que de outras formas, né? Através de você sair do seu lugar e pensar um pouco, né? De uma outra forma, a sociedade, as insuficiências, as deficiências. Então, foi muito legal, realmente. E sobre a Amazônia, como esse projeto de modernidade chega na Amazônia, eu diria até como esse projeto de modernidade chega tardiamente no Brasil, né? Alguns sociólogos dizem que o nosso capitalismo ele surge a partir de 1930, quando o Brasil deixa de ser um país rural, brejeiro, meio caipira, e passa a entrar, a crescer as cidades, Rio, São Paulo, essa classe média começa a ser formada, o processo de industrialização começa a ser formado. Então, na Europa, o capitalismo, né, essa modernidade chega desde o século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, no nosso país chega no XX, muito atrasado. Então, a gente percebe que o nosso capitalismo ele é periférico realmente, né? Ele está aí na periferia do sistema. E quando a gente pensa a Amazônia,
é mais complicado ainda, né? Na verdade, o capitalismo na Amazônia sempre veio disfarçado dos grandes projetos, né? Através de projetos Aqui no Amapá nós temos vários exemplos. ICOME, Projeto Jari, no projeto em Belém também, no estado do Pará, temos também inúmeros exemplos, grandes projetos. Carajás, verdade, obrigado, doutor Pedro. Que é um exemplo, né, assim, bem vigoroso e que não é coisa do passado, é real. E ainda a gente pode, né, ver bem esses processos bem pesados na Amazônia. Por outro lado, esses projetos, né, com esse viés realmente de capitalismo de longo alcance, nunca dialogaram um pouco com as populações tradicionais, que é a marca registrada da nossa região. Ribeirinhos, sociedades indígenas, quilombolas. Não se pensou muito nisso. Então, assim, era um pouco um cálculo, né, dentro dessa linha mesmo de avanço, de progresso, tem uma palavra que define muito bem isso, é a busca pelo desenvolvimento, né? A qualquer preço, a qualquer preço. Então, a região amazônica foi muito marcada por essa ideia de desenvolvimento, um desenvolvimento de cima para baixo, né? E desenvolvimento, como diz o professor da UFPA, o movimento é um desenvolvimento de superfície, né? Onde as populações, a sociedade civil nunca participou e nunca disse como queria que esse fosse esse desenvolvimento. O resultado é que a gente vive de ciclos econômicos, né? O Amapá é um exemplo disso. Sempre temos assim, o boom do ciclo mineral, as empresas vêm, né? Vivemos de commodities também. E eu até me lembrei da informação que eu dei. 33 milhões de pessoas no Caribe e na América Latina vivem, né, praticamente com fome. E são regiões que exportam muito alimentos. Olha a contradição. E a nossa experiência capitalista na Amazônia é a pior possível, E é uma experiência que parece-me que a gente, né, continua crescendo, desmatamento, fogo, corta a floresta para pasto. Quem dera que isso fosse só da época do índio Raoni, a gente percebe que está, né? O Dom Pedro Conte esteve numa região como o do Araguaia, sabe muito bem do que eu estou falando, dos conflitos fundiários, né? do Bico do Papagaio, que é uma região tão conflituosa. E assim, acalmou, né? Parece-me que a gente tem a sensação que foi todo esse processo foi acalmado, mas que para ressurgir é apenas uma faísca e isso volta à ebulição novamente. Então, eu acho que na Amazônia, para finalizar, a gente tem muito essa ideia de capitalismo, mas essas noções pré-capitalistas, né, que elas circulam a nossa população, como o aviamento, que muito tempo foi algo muito forte, e a gente tem que evitar realmente que isso volte a acontecer. Então, é muito importante a gente pensar que desenvolvimento a gente quer para a Amazônia, né? Se a gente está aqui aberto ao desenvolvimento que a gente vê no sul do país, ou é um desenvolvimento bem diferenciado. Você quer falar? Uma pergunta, Davi? Eu queria fazer uma pergunta. Não, a fala tem sido boa, mas eu queria fazer uma pergunta assim, um pouco mais objetiva. Não sei se é possível. O senhor trouxe as suas cartas de ler futuro? Bem, a tendência é essa. Como que você vê a tendência para esse novo governo, ou esse novo Brasil que está se configurando? Que não é novo Brasil, que nós temos a mesma estrutura anterior, mas nos últimos anos nós temos tido percas trabalhistas bem grandes. Hoje em dia, ser empreendedor é a pessoa assumir por risco próprio toda a responsabilidade. Ela não tem seguro, ela não tem amparo da Seguridade, não tem carteira assinada para a aposentadoria e ela é obrigada a responder a todas as suas ações. E isso é ser empreendedor. E se não der certo, a falha é dele. E nessa questão do trabalho, como é que você vê? Você acha que o movimento, a sociedade, vai conseguir rever alguma dessas perdas que têm ocorrido nos últimos anos? Ou a tendência mesmo
é do sistema capitalista ainda engessar mais ainda e fazer com que a sociedade fique à mercê cada vez mais de um sistema capitalista muito selvagem ainda, que a gente pode observar. Nesse sentido, a racionalidade caminha cada vez mais para o individualismo. Obrigado pela pergunta. Na verdade, é um conjunto de reflexões que, quando a gente tenta encarar responder essas questões, a gente, às vezes, não sabe nem por onde começar. Mas eu ia falar justamente de uma experiência que a Europa teve, do welfare state, que é esse estado de bem-estar social, que no Brasil isso é muito recente, quando a gente pensa assim, qual o papel do Estado também em relação aos pobres, em relação às políticas públicas, ao comportamento econômico. E como a gente vive num processo de globalização, a gente não pode também desconectar o país das realidades, né, mundiais, das crises, das guerras. Então, é um desafio muito grande em relação à sociedade brasileira. Eu estou reproduzindo o que eu vejo também, né? Estou vendendo pelo mesmo preço. Mas quando a gente tem capacidade também, quando tem a oportunidade de ouvir grandes pensadores brasileiros, seja, né, Unicamp, FGV, USP, vários institutos de pesquisas mesmo, de grandes universidades, o discurso é o mesmo, né? A sociedade brasileira realmente adoeceu, né? A gente não entende bem o que aconteceu, a gente se pergunta, né, onde foi que a universidade errou, né? Cada instituição pode se perguntar para si onde erramos, se é que erramos, né? Mas de repente não desencadeou tudo isso com uma pessoa, mas parece que estava assim, algo meio inato, esperando, né, alguma coisa. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Adorno, que ele escreveu um artigo sobre como reelaborar o passado, no sentido de a gente evitarmos que Auschwitz acontecesse novamente. Como reelaborar o passado? E o que a gente vê no Fantástico, em qualquer, né, meio de comunicação, grupos neonazistas surgindo como se fosse uma piada, uma brincadeira. Então, assim, é aquilo que eu falei, parece que esse projeto civilizatório, né, foi para o espaço. E a gente fica muito preocupado. Eu acho que, talvez, esse momento que o Brasil esteja vivendo vai ser muito estudado daqui para frente. Talvez a gente não esteja nem mais vivo, mas o que aconteceu com a nossa sociedade. E que não é também com a nossa sociedade. Acho que a gente está com o olhar voltado para o Brasil, mas se a gente for fazer um esforço para ver, a gente não está muito compreendendo o mundo atual. Eu acho que o governo atual vai ter uma dificuldade muito grande de assumir o Brasil nessas condições, né? Tem que ter coragem de romper com algumas armadilhas que foram criadas. A reforma trabalhista é uma questão muito importante a ser feita. Temos quase 20 milhões de desempregados no Brasil. O trabalho precarizado no Brasil não é de hoje, né? As pessoas se acostumaram realmente. Não é que se acostumaram, é que não tem muita alternativa, né? Quando a gente fala em empreender, é empreender colocando um churrasquinho na porta da sua casa, vendendo num show que tem aí, né, nos domingos aí no Mercado Central. Essa é a forma de ganhar a vida de muita gente, né? Então, realmente, até em forma de brincadeira, é uma pergunta que talvez ninguém consiga responder hoje, porque não estamos vivendo um estado de normalidade. Se nós estivéssemos vivendo um estado de normalidade, apesar dos problemas estruturais, mas não estamos. Estamos vivendo um momento de exceção e compete a todos nós realmente estarmos vigilantes, né? A gente como universidade, eu acho que a Igreja Católica, outras instituições, a gente tem que estar muito vigilante e colaborar com esse momento que a gente está querendo entender um pouco. Muito bem, obrigado. O Dom Pedro José Conte trouxe aqui várias contribuições, né, sobre a questão dessa compreensão da pobreza, de ser pobre, numa análise especialmente à luz da teologia, sendo que o tema desse ano, Jesus Cristo se faz pobre para nós. Existe uma frase, né, nas rodas de conversa do cotidiano,
que diz assim, né, de modo geral, né, pode ser até uma pergunta bem elementar, mas eu gostaria de fazer essa pergunta porque a gente se confronta muito com ela, né? Que diz assim: a pessoa não ajuda o pobre, não ajuda aquele que tem fome, porque ele nunca foi pobre, nunca passou fome. E eu lhe pergunto, diante de todas essas reflexões, né, é preciso a pessoa viver a experiência da pobreza no seu passado? É preciso a pessoa ter vivido a experiência da fome para poder ajudar e contribuir com o pobre e com aquele que passa fome? Bom, a resposta é bastante simples, a resposta é não, claro. Depende do coração da pessoa, do olhar que ela tem. Acredito que o exemplo mais fácil é o próprio São Francisco de Assis, por exemplo, que dizer rico, podia ter tudo e renuncia para servir os pobres. Assim, quantas pessoas, podemos fazer a lista destes, sobretudo os santos da caridade, muitos vinham de um bem-estar. Pensamos, Madre Teresa de Calcutá também estudou, universitária, professora, tanta coisa bonita, deixa tudo para servir os pobres. Por isso, não é que tem que ser pobres para ajudar os pobres. Qualquer um pode ajudar os pobres, porque se podemos refletir também, às vezes tem pobre que tem cabeça de rico, é o próprio pobre que julga o outro pobre incapaz. Talvez este seja o mais perigoso, ou seja, aquele pobre que conseguiu vender churrasquinhos e depois aumentou um pouquinho a própria renda, aí acaba julgando o outro incapaz, etc, etc. Mas isso depende das pessoas, depende das condições. É importante isso. A pergunta que foi feita também a respeito do Estado, o que é que pode fazer. Claro que nós temos que levar em conta que na humanidade tem de tudo, tem os empreendedores, tem os superdotados e tem também as pessoas que têm deficiência, que têm dificuldade. Aí que está a beleza de uma sociedade humana, que não despreza essas pessoas, porque nós sabemos que tem pessoas com deficiência também, que são gênios, podemos dizer. O prêmio Nobel, outros também, pessoas que têm uma inteligência, para dizer, outras, é a sociedade que tem que se responsabilizar e provar humanidade com eles. Por isso é interessante lembrar os pobres também, que não é que o Estado resolve o problema deles somente dando dinheiro. Esta experiência, vamos dizer, de alguns países, depois da guerra, por exemplo, o que é que o Estado, digo, a experiência um pouquinho da Itália, para dizer, congelaram os salários, aparentemente a situação não era boa, eu era pobre, não posso, meu pai era operário, para dizer, mas o que é que o Estado fez? Investiu em quê? Na saúde, na educação, no transporte, e isso é que faz segurança, tudo aquilo que sempre diz, saneamento básico. Ou seja, é bom que entenda que o pobre não se resolve o problema do pobre simplesmente dando dinheiro. E não significa que o Estado deve ser assistencial, resolver tudo, por exemplo, dando dinheiro. Mas, se os investimentos, acredito que o SUS, por exemplo, quando funciona, é exemplar, porque o pobre vai para onde? Não tem condição de pagar um plano de saúde, mas é bem atendido no SUS. Mas o SUS exige dinheiro público. E o dinheiro público vem dos impostos, etc, etc. Quer dizer, é bom pensar um Estado que assegura às classes menos favorecidas os serviços básicos e fundamentais, que a comida, em primeiro lugar, é claro, mas também a saúde, a educação. O senhor falava da universidade, é fundamental, porque a prova está em países que investiu na educação, a educação produz também inteligência, os produtos não são só algo que se vende, entre aspas, ou seja, é uma vantagem para a sociedade, também uma intuição, uma ideia. Famosa é a história lá do Ford, daquele que vai visitar a fábrica das automóveis e vê um cara com os pés lá em cima da escrivaninha
E o visitador pergunta ao Ford: mas este aí não está fazendo nada? E o Ford responde: mas ele teve uma ideia que nos permitiu ganhar muito. Ou seja, nós esquecemos que o progresso não é sempre material. Aliás, antes é intelectual, é de educação. Porque se nós não temos um povo educado, que respeita, um povo que despreza o outro, é um povo mal educado. Por isso a campanha da fraternidade, inclusive, este ano foi sobre a educação. Mas eu quero voltar ao assunto também do Papa Francisco para contribuir aqui, porque é uma das contribuições que o Papa sempre coloca para promover a contribuição dos pobres também na sociedade, justamente é lembrar os povos, que o senhor falou também, originais, porque isso o Papa Francisco escreveu na Laudato Si, falando da ecologia. Quem é que sabe conviver com a natureza? Os povos originários, que sabiam sobreviver dos rios, dos produtos da floresta, tudo isso. Também na Fratelli Tutti, que são as encíclicas sociais do Papa Francisco, a política justa, esta aí também, que leva em conta a contribuição das pessoas, a começar daqueles que estão lá, no lugar. É o princípio da subsidiariedade, se quiser, por aí, quer dizer, o Estado ajuda onde a pessoa não chega, mas onde a pessoa chega, se organiza e vive bem, produz, e vive bem, quer dizer, com dignidade, aí é claro que tem que ser valorizado. Essas são experiências interessantes, inclusive dos povos indígenas e tudo mais. E, para concluir também, porque Papa Francisco, depois do Sínodo sobre a Amazônia, escreveu também a famosa exortação apostólica, Querida Amazônia, entre os sonhos, o sonho ecológico, o sonho cultural, o sonho social, depois o sonho eclesiológico, é claro, sempre fala dos povos originários também. Tem muitos para contribuir, tem muito para também ajudar a abrir o olhar de um progresso que é, em primeiro lugar, humano, e depois vem também o consumo, a riqueza e tudo mais. Mas se o coração humano está fechado, não vão progredir muito, não. Obrigado. Chegou uma pergunta aqui para nós. Nesta temática do Dia Mundial dos Pobres, Jesus Cristo se faz pobre como nós, a pastoral carcerária pergunta a Dom Pedro: como o pobre preso é apresentado nesta visão de Papa Francisco? Vamos lembrar, e o senhor também disse lá, eu estava preso, me visitaste. Claro que o sistema carcerário é um grande sistema, eu não tenho a resposta por aí, e a pastoral carcerária também faz o que pode fazer, tendo acesso. Mas, sem dúvida alguma, a preocupação, nós entendemos, seria resgatar a pessoa, não só punir. Isso nós já dissemos tantas vezes. O preso se sente punido, e às vezes entende isso, diz: eu errei, estou pagando a minha dívida. Quantas vezes os presos falam isso? Mas o que é que ele espera o preso que sai depois que cumpre a pena? É isso que talvez a sociedade deve se preparar, colaborar, contribuir, oferecer possibilidades de trabalho, de sobrevivência, porque a cada preso normalmente corresponde também uma família, não vamos esquecer isso. E, portanto, tem que pensar no futuro daquela pessoa, daquela família, tudo mais. Mas é claro que entre os pobres nós precisamos também colocar talvez mais os presos. Agradeço por esta questão, porque não é que lembramos muito dos milhares, infelizmente, em Macapá também não são poucos, não. São nossas famílias, são pessoas das nossas paróquias, que às vezes são envergonhadas e não sabemos que tem um filho, um marido, um irmão preso. E a paróquia, às vezes, a comunidade não sabe, não faz nada, porque também não sabe. Vamos ter um pouco mais de coragem, ajudar e oferecer possibilidade, quem sabe. Mas é bom ter a esperança, é bom lembrar que entre os pobres também tem os presos, sofredores que estão lá.
Muito bem, obrigado, Dom Pedro. Alguém gostaria de mais alguma pergunta, fazer alguma contribuição? Estamos nos momentos finais da nossa roda de conversa hoje, da Sexta Semana Social Brasileira, hoje tratando sobre a questão do trabalho, com o professor Manuel de Jesus Pinto, da Unifap, e também sobre o Dia Mundial dos Pobres, com Dom Pedro José Conte, bispo da Diocese de Macapá. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o Manuel Pinto. Ele inicia a sua fala tratando sobre a questão da recessão que toda a sociedade brasileira vive hoje, claro, boa parte do cenário mundial também, diante desse impacto não somente da pandemia, mas de uma guerra, né, que atravessamos, especialmente na Ucrânia. Mas o que chama atenção também é sobre a fala enquanto pobreza, que também participa de uma plataforma sistêmica, digamos assim, né? Como é que você poderia falar um pouco mais sobre essa pobreza que, para alguns, ela não acaba mesmo, né? Não para alguns, não. Na realidade, essa pobreza parece que ela vive um ciclo, né? Ela tem algumas características num determinado período, mas como que você vê essa realidade enquanto sistêmica, né? Falando em miúdos. Ok, Rony, obrigado pela pergunta. E eu acho até, também ainda respondendo a primeira parte daquela sua reflexão e completando com essa, eu tive a oportunidade aqui na universidade, né, eu acho que foi em 2004, eu estava em Belém fazendo meu doutorado, e aí o meu projeto de pesquisa era fazer uma reflexão dos brasileiros que iam para Caiena trabalhar, quase sempre de forma clandestina, né? E aquilo ali foi um momento assim de grande de indagação. O que acontece com esse pessoal que vai? Como eles vivem lá? São visíveis, invisíveis, vivem bem? Até pegando um pouco dessa nossa discussão, a gente poderia classificar como trabalhadores, como pessoas, né, que vivem na linha da pobreza, lá em Caiena, na Guiana Francesa, e eu fiz esse estudo. E durante 4 anos, eu fui várias vezes em Caiena, fiz trabalho de campo. Depois eu fui fazer pós-doutorado na Guiana Francesa, em Caiena, e cada vez mais consolidou essa questão de entender essa questão da migração, o que é ser um imigrante ilegal. Também Caiena tem uma população muito grande carcerária de brasileiros, que também ninguém sabe muito por aqui, pessoas que cometem delito. A legislação francesa é muito mais forte. E, geralmente, né, a igreja também está presente lá em Caiena com relação a esses brasileiros, entre aspas, fora da lei. E entra um pouco dessa reflexão, né? Por que optar para ir para um país vizinho, mas que você, às vezes, não conhece, né, não domina a língua francesa, não consegue de imediato documentação, vive fugindo da polícia? Eu vou primeiramente para a floresta ou eu vou para Caiena? E a gente percebe no resultado do trabalho foi que até a tese que eu fiz, até era provocativa o título, era o fetiche do emprego, né? Entender essa questão do emprego como uma motivação, como algo que a gente acha que todos os problemas vão resolver. E quando a gente vê os resultados, de 10 brasileiros que migram para a Guiana Francesa e continuam migrando, né? As coisas até eu acho que estão mais, a gente acha que estão mais fáceis, mas não estão. De 10 brasileiros, 2 conseguem esse sonho guianense de assim, conseguir recursos, mandar para a família, virar um microempresário aqui, fazer algum tipo de construção para viver de renda. A maioria entra nesse ciclo permanente de alguns são deportados, voltam, alguns, né? A vida em Caiena é muito cara, é uma cidade extremamente alto índice mesmo, de 30% mais caro do que viver na França, né? Em Paris. E é um sonho, né? Como o brasileiro tem sonho de ir para os Estados Unidos, às vezes o nortista, o mapaense, o maranhense tem um sonho de ir para a Guiana Francesa. E às vezes esse sonho não é muito fácil, não. Por outro lado, a gente, né,
entrando aqui para o estado do Amapá, falando de desenvolvimento, é um fenômeno recente que tem a ver com emprego, tem a ver com pobreza. Os nossos jovens estão indo para Santa Catarina. É um fenômeno isso aí. Isso aí já faz parte da agenda, das discussões da imprensa. Aqui da universidade também, provavelmente daqui com 1, 2 anos vai ter dissertação de mestrado refletindo sobre o tema, né? Essa nossa experiência de território, entrando no estado, o Amapá, segundo alguns autores, ele é um estado em construção, né? Mas até quando o Amapá vai ser um estado em construção? Algumas obras estruturais nunca são finalizadas, né? A gente fala muito no Porto de Santana, na BR-156, na ponte lá no Oiapoque, que até agora precisa ser pensada, precisa ser discutida, precisa ter um ambiente político para destravar aquilo. Enquanto isso, o nosso jovem não tem opção, realmente, às vezes, de pensar no futuro. Então, ele acaba, né, na escolha racional. Eu vou para onde posso me oferecer uma condição de vida melhor. Eu não quero, né, acontecer o que aconteceu com meus irmãos, com a minha família. Então, há esse sonho também de você vencer, de conseguir um trabalho. Estamos entrando agora num novo ciclo aqui, com o novo governador. Eu espero que realmente haja essa sensibilidade para a questão de geração de emprego, de renda, que a gente possa tentar, né, como qualquer estado, entender que os jovens, principalmente os jovens, aspiram, sonham com alguma coisa. E a gente não vive ainda essa ideia de um estado em construção ad infinito. Acho que é hora de também finalizar também, a gente, né, virar a chave e, né, de acordo com as nossas aptidões, pensar no desenvolvimento mais dentro da nossa realidade, mas que contemple, né, índios, quilombolas, extrativistas, mas que contemple também, né, as populações urbanas também. Eu acho que um pouco isso, Rony. Muito bem. Então, passamos agora para as considerações finais, né, da nossa roda de conversa de hoje. Vamos iniciar agora com a fala final do Dom Pedro e, na sequência, o professor Manuel Pinto. Estamos aqui por causa da Sexta Semana Social. Eu disse no começo que uma das finalidades também é escutar. É muito interessante ver como os anseios, o desejo são comuns. E deve ser assim, porque a própria Igreja do Concílio Vaticano II começa o famoso documento da Gaudium Spes, que fala da Igreja no mundo contemporâneo, que os anseios, mas também os sofrimentos do mundo do homem contemporâneo são também aqueles da Igreja. Por isso, se queremos ser uma Igreja encarnada, porque Jesus Cristo se encarnou, se tornou um de nós, partilhou em tudo, menos o pecado, a vida humana, também a Igreja não pode ficar fora. Eu espero de ter colaborado um pouco, levantando esta questão, que, ao meu ver, é bonita, é humana, de maior sensibilidade, porque pensar um futuro excluindo as massas sobrantes para juntar todos os pobres deste mundo, ou seja, aqueles que não consomem, que estão em um peso da sociedade, seria uma sociedade desumana. Precisa pensar um futuro onde a sociedade não só carregue estes bilhões, ética, que é futuro também por parte dos povos originários, dos povos mais humildes, daquele que a sociedade às vezes esquece e até despreza. Que seja uma palavra a qual nós, como Igreja Católica, damos atenção, damos voz e escutamos, e juntos possamos caminhar e construir um mundo melhor. Eu espero ter colaborado com isso, portanto, é uma das finalidades, inclusive, da Semana Social Brasileira. Escutar, sonhar e alimentar a nossa esperança, encontrar projetos também possíveis, é claro, mas com motivações profundamente humanas e, para quem é cristão, também evangélicas. Obrigado. Eu queria agradecer também a paciência de vocês. Eu acho que eu trouxe algumas reflexões. Espero que vocês tenham
gostado. A universidade, eu acho que momentos de crise são importantes para a gente repensar o nosso papel. As universidades, elas têm um compromisso muito grande com a sociedade no campo do conhecimento, da produção do saber, da extensão desse conhecimento. Há uma crítica que é feita a gente, né, e aí eu assumo, a gente fica muito perdido nessa bolha aqui, né, através de teorias, umas teorias, enquanto que a gente tem um entorno aí que precisa da nossa participação. Né? A gente vive num enclave aqui, que se a gente for, tem ponte para cá, tem ali para o outro lado também temos, e como é que o papel da universidade deve ser. Né? Então, é um momento de reflexão, eu acho que a gente pode contribuir mais. Um momento, assim, é um ambiente de reflexão, de críticas, mas a universidade ela tem consciência do seu papel, e eu acho que isso é muito importante, né? Os pesquisadores, os professores, a gente sabe que precisa fazer mais e se engajar nessa luta, né? Eu acho que essa ideia de que essa solidariedade, realmente, né, o Dom Pedro falou, os pobres têm que incomodar realmente. Eu acho que toda vez que a gente é incomodado, a gente sai da nossa zona de conforto. Né? Não é só abrir a janela e... A gente tem que também se incomodar. Né? Eu acho que é um tapa no rosto da gente também, quando a gente vê tantas pessoas e crianças, né, voltando à fome no Brasil. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Rony. Muito obrigado a todos. Bem, quero agradecer aos nossos proporcionadores desse evento, né? A Unifap, a UIFAP, através dos seus gestores. Agradecer àqueles que vieram aqui presentes, na pessoa da Jaqueline, leiga lá da Paróquia Jesus Bom Samaritano. Agradecer a todos os leigos. Agradecer a presença do Padre Damarém, que na minha formação de diácono foi quem trabalhou a temática doutrina social da igreja, e também é o professor dessa mesma temática na Escola de Fé e Política, Padre Carline. Agradecer aos membros das pastorais, aos membros da obras sociais que tiveram oportunidade. A opção preferencial para os pobres, entre que momento na nossa formação, oficialmente? É algo bem interessante, a nossa igreja tem uma opção. E é por essa opção que nós estamos aqui, né, constituindo essa banca, essa mesa e iniciando. Convido todos para amanhã continuarmos essa discussão. A reflexão é tão questionadora quanto a de hoje. Se hoje foi os pobres e a questão do trabalho, amanhã será o teto e a terra. Então, portanto, somos todos convidados a partir da proposta de Dom Pedro a refletirmos essas temáticas na nossa diocese. Muito obrigado. Agradecemos a todos, né, membros dessa roda de conversa, ao Dom Pedro José Conte, professor Manuel Pinto, o diácono Davi Serrão. Agradecer também o apoio técnico da PASCOM, da Pastoral da Comunicação aqui, e a todos os membros aí de movimentos pastorais. Amanhã damos continuidade